Queridos, para quem está hoje nos visitando pela primeira vez, e para aqueles que estão vindo hoje depois de algum tempo sem vir, nós começamos semana passada uma série do livro de Romanos, e vamos dar hoje sequência a essa série. Depois, se você quiser, o primeiro episódio que a gente tratou na semana passada já está, ou não? Não, então estará, dependendo daquela questão que eu sei para trás. Provavelmente vamos resolver essa semana, eu e a Marcinha, mas provavelmente essa semana já estará lá no canal, então você pode ver e acompanhar, ok? O tema de hoje, tá aí no Google Drive aí. Tem eu PowerPoint aí, meu amigo. Não, tem os versículos, pode deixar os versículos, pode deixar aí, deixa aí. O tema de hoje, queridos, é declaração organizada da fé. Vou explicar por que eu dei esse nome. Na verdade, eu estou colocando nome nos episódios de acordo com algumas introduções, algumas referências que eu tenho lido. Então, por exemplo, essa declaração organizada da fé, eu peguei da Bíblia cronológica da CPAD. Essa Bíblia, ela descreve as características especiais de Romanos e diz que a carta aos Romanos é a declaração organizada e cuidadosamente apresentada da fé de Paulo. Ou seja, Paulo pega a sua fé e, de forma muito bem organizada e sistematicamente organizada, ele faz uma declaração da fé que ele professa. E se você realmente analisar o livro de Romanos, você vai perceber exatamente uma organização sistemática. Paulo, ele faz com o livro de Romanos o que a própria Bíblia faz com a gente. A Bíblia, se você pegar o Antigo Testamento e chegar ao final dele, se você ler ele de forma sistemática, estudando, você vai chegar à conclusão de que você é incapaz de conseguir fazer alguma coisa. Você percebe o povo de Israel, eles ficam em santidade, restauram o culto, aí daqui a alguns anos eles caem novamente em pecado, etc, etc, etc. Então eles vivem um ciclo de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E Paulo, ele começa a carta aos Romanos, primeiros capítulos 1, 2 e 3, o objetivo de Paulo, nos capítulos 1, 2 e 3, é exatamente deixar claro, para mim e para você, de que somos incapazes de salvar a nós mesmos. De que somos incapazes de fazer aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E aí depois disso, a partir do capítulo 4, ele vai começar a falar o caminho. Como resolver esse problema, que é o problema da salvação. E aí ele vai falar de justificação, ele vai falar de reconciliação, ele vai falar de transformação, ele vai falar de santificação, tudo que vamos falar nos próximos meses aí, nos próximos dias, enfim. Então o que Paulo fez, e que a Bíblia cronológica descreve, é como uma organização. Ele organiza a declaração de fé. Isso nos ajuda, porque também organiza a nossa declaração de fé. Vai nos ajudar a entender a fé que professamos. Amém? Bom, Romanos é o livro que descreve de forma muito clara a justificação pela fé. É o livro que descreve de forma clara todos os conceitos da justificação pela fé. Romanos é considerado o quinto evangelho. E eu cheguei à seguinte conclusão, lendo Romanos, que durante todo o Antigo Testamento, a promessa nos é apresentada. Deus fala, ele faz uma promessa, virá o Salvador. Quando você vê a história de Davi, você vê a história de Esté, de Abraão, são pessoas que nos mostram que um Salvador virá. Depois, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê o cumprimento dessa promessa. Ou seja, tudo que Deus promete no Antigo Testamento, nos 4 evangelhos, a promessa é cumprida. Jesus vem. E Romanos, ele é o depurar da promessa. Romanos, como eu gosto de dizer, ele explica a promessa. E ele nos fala como viver a promessa. Portanto, o Antigo Testamento faz a promessa,
os evangelhos cumprem a promessa e Romanos fala como desfrutar da promessa. Bom, além disso, Timothy Keller, para quem não conhece, Timothy Keller é um escritor cristão presbiteriano. Ele é pastor sênior da Igreja Presbiteriana do Redentor em Nova York. É um grande escritor, alguém que tem me influenciado. Eu gosto bastante da forma como ele escreve. Ele descreveu Romanos como o livro que transforma o mundo repetidas vezes pela transformação de pessoas. Então Romanos é o livro que vai mostrar o mundo sendo transformado por pessoas transformadas. E a visão dessa igreja é transformação. Então nada mais, não poderia haver casamento mais perfeito do que aquilo que Deus nos deu como missão. Eu estou falando um pouquinho de domingo que vem do embarque, né? Daquilo que Deus nos deu como missão, que é transformação, com um livro que é chamado livro que transforma o mundo através da transformação das pessoas. Além disso, ele disse o seguinte: lendo esta carta e refletindo sobre ela hoje, devemos estar preparados para ter o nosso coração moldado e a nossa vida transformada pelo dom da justiça de Deus, como aconteceu com tantos outros. Ou seja, ele, na sua introdução ao livro que ele escreveu sobre a carta aos Romanos, ele fala: prepare seu coração, porque ele será profundamente impactado pelas verdades contidas nesse livro. Pastor, eu já li Romanos, eu nunca consegui entender, porque, irmãos, a Bíblia não foi feita para ser apenas lida, ela foi feita para ser estudada, porque ali existem tesouros que estão escondidos e que nós precisamos cavar. Então, invista em estudar sobre o assunto, leia. Eu pesquisando na internet, eu vi que existem muitos bons artigos, existem livros que são disponíveis gratuitamente na internet sobre o livro de Romanos. Você pode adquirir bíblias de estudo que vão te ajudar a entender a riqueza que está nas suas mãos e você nem sabe. Amém? Bom, vamos falar um pouquinho então de Romanos, né? Vou pedir você que abra aí Romanos capítulo 1, versículo 18. Me desculpem se hoje eu vou deixar você um pouco triste. Na verdade, o objetivo, como eu disse, de Romanos 1, 2 e 3 é realmente deixar claro para nós a incapacidade de salvar a nós mesmos. Então, o que eu pretendo fazer aqui nessa manhã de domingo é, de forma muito efetiva, tentar mostrar para mim e para você o quanto o pecado é destruidor. Amém? Não tem importância não, cara. Vai lá ajudar ele, passa lá por trás do peixe lá. Aí vai por lá? Tá bom, aqui é os pais, né? Muito bem. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler? Todos estão abrindo aí sua Bíblia? Vocês? Muito bem. Ótimo. Eu estou lendo na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma versão um pouco mais leve, ok? Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio de suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Né? Tem sido visto claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é e não lhes dão a glória que Ele merece, e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Uau! Versículo 22. Quem está acompanhando ali vai perder essa parte. Versículo 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Versículo 24. Por isso
Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Versículo 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que estas pessoas fazem, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais por outras que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus próprios pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de toda perversidade. Maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem o que o mandamento de Deus diz, que aqueles que fazem estas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. É duro esse texto, né, pessoal? Agora, como eu disse para você, Paulo, o objetivo dele é causar isso mesmo dentro de nós. É causar e é talvez trazer de forma muito clara e lúcida quem é o ser humano. Paulo tem como objetivo fazer isso. Para isso, se você prestar atenção, se você estudar, você vai ver que antes de Paulo fazer toda essa descrição, que não termina aí, semana que vem eu vou falar sobre os religiosos, ou seja, eu e você também somos condenáveis. Paulo, ele vai fazer com que eu e você possamos entender claramente qual é a nossa condição diante de Deus sem Cristo. Ele vai fazer isso. Agora, se você voltar um pouquinho, o versículo 17, lembra que eu li Romanos 1:18. O 17, olha o que diz. Olha lá. Pois o Evangelho mostra, olha só o que ele fala. Pois o Evangelho mostra que Deus nos aceita, e por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Ou seja, antes de Paulo começar a falar que a humanidade não tem salvação, ele começa dizendo: olha, mas em Cristo, através do Evangelho, podemos ser salvos. E aí Paulo vai descrevendo tudo até Romanos 3:22, ou seja, ele encerra, ele começa e encerra essa fala que nos faz cair na realidade de quem realmente somos, falando do Evangelho no início e do Evangelho no final. Olha lá, Romanos 3:22, o que está escrito? Quando ele encerra essa fala toda dos nossos pecados: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus, assim que Ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Portanto, irmãos, o texto que vamos estudar nos próximos dias, como eu disse, vai revelar a humanidade, mas no início e no fim desse texto tem a esperança. Nós temos o Evangelho. Cristo nos deu a salvação, Cristo nos deu a boa notícia, que é Ele mesmo, e aí podemos ser livres de tudo isso que Paulo vai descrever nos próximos
capítulos. Amém? Mas até lá, vamos tentar entender melhor qual era a nossa condição sem Cristo e qual é a condição daquele que, por escolha ou por nunca ter ouvido o Evangelho, ainda não tem Cristo. Primeira coisa, primeiro destaque que eu queria fazer é o que está no versículo 18. Do céu, Deus revela a sua ira. Do céu, Deus revela a sua ira. Aqui talvez nós vamos ter uns pontos que existem mais discussão dentro do meio cristão, que é a ira de Deus. Alguns dizem que ela não existe, isso não é verdade, porque durante toda a Bíblia você vai ouvir falar sobre a ira de Deus, inclusive em Apocalipse. Tem um negócio chamado cálice da ira de Deus. Outros dizem que a ira de Deus é punitiva, ou seja, se você fizer algo errado, você vai ser punido. Outros entendem ou acham que a ira de Deus é um descontrole emocional, porque é assim que nós chamamos a nossa ira. Quando ficamos irados, né, qual que é a reação? É um descontrole emocional. Saem alguns palavrões, amarrado, em nome de Jesus, não pode, né? Mas em alguns casos saem. Se for no trânsito, né, alguns dedos acabam se sobressaindo a outros, enfim. Quando estamos irados, nós nos descontrolamos emocionalmente. Mas essa não é a ira de Deus. Então, o que eu queria começar a estudar hoje é sobre essa ira de Deus. Por quê? Se você não compreende a ira de Deus, como eu acabei de falar, ou não crê nela, você, ou o Evangelho para você, não vai conseguir te comover. Se você não entende a ira de Deus, o Evangelho para você se torna inócuo, se torna vazio. Se você não entende a ira de Deus, você não vai ver o quanto o Evangelho é investido de poder, o quanto o Evangelho é poderoso. Então, para entender o Evangelho, você precisa entender a ira de Deus. Você precisa entender o que causa em Deus o vírus que nós temos chamado pecado. Para isso nós vamos começar falando sobre ela. Primeiro que você tem que entender é que a ira de Deus, ela não será revelada. Ela já está revelada. O texto começa dizendo que o seguinte: do céu Deus revela a sua ira. Ou seja, ela não é vindoura, ela não é para frente e nem é para trás. Ela é para os dias de hoje, ela é para agora. Do céu Deus revela a sua ira. Bom, a ira de Deus, essa ira que nós estamos falando, ela é justa e correta. Ela é justa e correta. Quando Deus se ira, Ele está sendo justo. Quando Deus se ira, Ele está sendo justo. Quando Ele nos perdoa, talvez não tanto. Parece heresia, mas não é. Quando Deus se ira, Ele está sendo justo. Quando Ele nos perdoa, parece que nem tanto. Por quê? Porque nós não merecíamos ser perdoados. Não merecíamos. Esses dias eu vi alguém falando sobre o ateu, né? Ele fala que o ateu é como aquele cara que foi sobrevivente do naufrágio do Titanic, está agarrado a uma tábua no mar. E aí para um barco e fala: eu vim te resgatar. Aí em vez dele pular no barco, ele fala: mas você veio de onde? Você é filho de quem? Não, pula no barco logo. E vai no barco. Depois se resolve. Então, a salvação é algo que não é justo, porque nós não merecíamos. O nosso merecimento, tem uma música que fala: eu quero de volta o que é meu. O que é seu é condenação eterna. Meu é condenação eterna, é morte eterna. Isso é o que nós merecíamos. Então, quando falamos da ira de Deus, ela é justa. Deus tem direito de se irar. E se Ele quisesse com um sopro acabar com tudo isso aqui, Ele poderia acabar, e seria justo, porque realmente somos pecadores. Fato. Bom, Paulo diz que é possível enxergar essa ira hoje, agora. Você pode enxergar essa ira. Pastor, então a ira de Deus talvez são as doenças? Ou a ira de Deus, pastor, ela são as catástrofes naturais, as bombas, né? A ira de Deus é o coreano, ou é o Trump, ou é o Temer. Todos até são meio parecidos com o resultado da ira de Deus, mas não são.
Noção. Bom, quando olhamos para esse texto, nós levantamos duas questões. Quando olhamos para esse texto, levantamos duas questões. Primeira questão: por que a ira de Deus se revela? Por que ela se revela? Segunda questão: como ela se revela? E aí Paulo responde essas duas questões no restante do capítulo. Parece que o versículo 18, Paulo lança duas questões: por que a ira e como ela se revela? E aí o restante, ele vai respondendo essas questões. Olha, a ira de Deus do céu se revela por conta disso, daquilo. A ira de Deus do céu se revela como? O que ela é? Como eu posso saber o que é essa ira de Deus? É o que ele vai começar a responder, e é o que eu pretendo também fazer aqui hoje. Acredito que o tempo vai dar. Bom, o que atrai a ira de Deus? A definição de ira de Deus é incapacidade de cumprir os requisitos morais de Deus. Então, Deus como um Deus santo, Ele precisa velar por essa santidade. Então Ele estabelece alguns padrões para que essa santidade não seja nunca afetada. Se Ele não fizesse isso, Ele não seria santo. Então, para que a santidade de Deus não se afete, Ele estabelece alguns padrões. Toda vez que esse padrão de Deus, que o torna santo, não é alcançado, a ira de Deus é startada, é ligada, ela começa a acontecer. Tá? Então é importante vocês entenderem isso. Eu peguei uma versão que vai nos ajudar a entender melhor como que essa ira de Deus se manifesta. A versão revista e corrigida desse versículo 18 aí do capítulo 1 diz o seguinte, olha ali, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Então já no versículo 18, Deus já começa a nos dar uma ideia do que atrai essa ira, que é a impiedade e a injustiça dos homens. Pastor, o que é essa impiedade e essa injustiça? Eu vou definir impiedade, e eu vou definir copiando do meu amigo Timothy Keller, que ele fez essa definição. Meu amigo, assim, eu me senti bem feliz, né? Ele diz o seguinte, que a impiedade é a falta, a fala, ou ela transmite a ideia de um desprezo pelos direitos de Deus. É quando desprezamos os direitos de Deus. Ou seja, a destruição da nossa relação com Ele. É a destruição da relação horizontal, homem e Deus. Vertical. Vertical, que horizontal? Não, eu escrevi vertical aqui. É que eu perco um pouquinho esse negócio, direita e esquerda, Abel e Caim, Eliseu e Elias, vertical e horizontal. Vertical! Então, quando fala de impiedade, ele fala da destruição da nossa relação vertical, homem e Deus. Quando ele fala de injustiça, ele fala do desprezo dos direitos humanos, ou seja, da destruição da relação horizontal. Ou seja, sempre que tem a destruição da relação horizontal, homem-homem, e da relação vertical, homem-Deus, isso atrai a ira de Deus. Vou repetir. Sempre que a relação homem-homem e homem-Deus é destruída, isso atrai a ira de Deus. Bom, pastor, como que o senhor pode afirmar isso? Quais que são os dois principais mandamentos que Jesus deixou para nós? Não, calma aí, vamos lá, conjuntamente. Amar a Deus, vertical, e amar ao próximo, horizontal. Ou seja, Deus estabeleceu um padrão, ok? Amém ou não? Concorda? Deus estabeleceu um padrão. Deus e o homem. Quando esse padrão é rompido, o que acontece? Atrai a ira de Deus. Pastor, e a ignorância? Como Deus pode condenar alguém que não conhece a Deus ou que nunca ouviu falar de Deus?
A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: que Deus não é obrigado a salvar ninguém. Então quando a gente fala assim, o fulano lá na tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus, Deus vai ter que tratar de diferente. Deus não tem que tratar ninguém diferente. Não tem que tratar ninguém diferente. Ele não é obrigado a nos salvar. Foi nós mesmos que fizemos o erro. Pastor, então, aliás, se essa teoria da ignorância fosse suficiente, nós não precisaríamos pregar o evangelho. Deixa todo mundo na ignorância e vai ser todo mundo salvo. Para que fazer isso? Para que ir para a Índia? Para que estar aqui? O que você está fazendo aqui? Se a ignorância é melhor. Não, a ignorância não salva. E a prova disso está aí nesse versículo. Olha aí o que diz a partir do versículo 19 até o 21. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Está bem claro para elas. Pois foi o próprio Deus quem mostrou para elas isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ninguém pode falar que não conhece a Deus, porque Deus se mostra para cada um. Versículo 20: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. Portanto, eles não têm desculpa alguma. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a própria criação torna o ser humano indesculpável. De alguma forma, a criação mostra para o ser humano que existe um Deus. A prova disso é que se você for numa tribo indígena, você vai encontrar lá dois caras. Qualquer tribo, sempre existe um pajé e um cacique. O cacique é o governo e o pajé é a autoridade espiritual. Qualquer tribo tem alguém que cuida da parte espiritual. Por quê? Porque Deus mostrando a necessidade de uma divindade. O problema é que isso não está depurado. E o fato deles adorarem o sol como se fosse Deus não os torna indesculpáveis. Agora, o fato deles adorarem o sol nos torna culpados. Porque como igreja deveríamos estar lá falando para eles. Vocês precisam depurar a sua fé. Mas enfim, isso é um assunto para um outro momento. Versículo 21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Ou seja, meus amigos, a criação mostra que há um Deus. A criação mostra que há um Deus. Eu estava ouvindo essa semana sobre o planeta Júpiter. O planeta Júpiter é o próprio planeta do sistema solar. Ele é uma massa de gás que atrai toda sujeira que deveria vir para a nossa galáxia, para a nossa Via Láctea. Ele atrai toda sujeira vai para ele. Ele é conhecido como o escudo do universo. Irmãos, Deus colocou um planeta cheio de gás para proteger a Terra. Se isso não prova a existência de Deus... Eu estava ouvindo também sobre o ateu essa semana, que o grande problema do ateu é o início. Porque, quem criou o mundo? O acaso. Quem criou o acaso? Então, se você voltar, você vai acabar batendo em algum lugar chamado uma mente criadora. Ou como agora, a teoria da evolução já caiu por terra. Agora existe a teoria da inteligência, do design universal. Alguém criou todo esse processo. Os próprios cientistas já falam isso. Enfim, todos sabemos, independente do que dizemos a nós mesmos, nós podemos mentir para nós mesmos, nós sabemos que existe um Criador, de quem somos dependentes por completo e de quem devemos prestar contas.
O universo mostra isso, que somos criados e que um dia vamos ter que prestar conta do que fizemos. É o que Paulo está dizendo desses versículos. A teologia chama isso de o resquício da criação, o resquício da graça. Todo ser humano tem um pouquinho dentro dele daquilo que foi perdido por Adão lá no Éden. Ou, se você olhar, as funções do homem, corpo, alma e espírito, é a consciência do homem. Ou seja, o homem tem consciência de que o que ele está fazendo é errado. É o que Paulo deixa muito bem claro nesses textos. Versículo 20, né? Ponto B, diz o seguinte: os seres humanos podem ver tudo, todas as coisas, os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa alguma. O problema é que, diante desse Criador, o que nós fazemos? E aí Paulo começa a dizer, ok, temos um Criador, todo homem, todo ser humano, toda consciência, todo espírito, ele sabe que temos um Criador. Só que nós fazemos o quê? Adoramos a coisa errada. E a partir de agora, do versículo 22, Paulo ele começa a relatar qual que é o resultado desse quadro apresentado acima. Ou seja, ele pega um quadro, ele faz um pano de fundo dizendo, olha, todo mundo sabe que tem um Criador, ninguém tem desculpa diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o problema é que, conhecendo o Criador, adoramos a coisa errada. Adoramos o ser errado. Nós nunca paramos de adorar. O homem é um ser adorador. Apenas adoramos a coisa errada. Olha aqui o que ele vai falar a partir do versículo 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Versículo 23. Em vez, preste atenção. Ali, ó. Passa atrás do peixe, outro lado. Isso, cara. Agora amarra esse cadastro, tá? Senão você vai causar um acidente aí e vai dar trabalho. E cuidado com esse negócio aqui, viu? O Lucas tá descalço, amigo. Pode passar raspando ali, ó, naquele troço ali e machucar. Vamos lá? Bora concentrar aqui em mim de novo? Versículo 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorar o Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Enfim, irmãos, temos que adorar alguma coisa. Fomos criados para adorar o Criador. Portanto, se rejeitarmos a adoração do nosso Criador, adoramos alguma outra coisa. Nós, seres humanos, somos seres télicos. O que é essa palavra télicos? Precisamos de um propósito de vida. Precisamos ter algum motivo para estarmos aqui. Por isso que muitos tiram a própria vida, porque perdem o motivo. Então, como seres télicos, nós precisamos de alguma coisa para prender a nossa atenção e para apoiar na nossa esperança. Quando não fazemos isso em Deus, quando não é Deus que prende a nossa atenção e apoia a nossa esperança, nós criamos outros deuses. Por isso que você vai na tribo, o cara está adorando o sol. Por quê? Porque ele precisa adorar alguma coisa. Como ele não tem Deus, ele não conhece Deus, ele adora o que está mais próximo. Porque somos pessoas, fomos criados para adorar alguma coisa. Pastor, mas e na cultura ocidental, capitalista, socialista, do movimento comunista, financeiro de Wall Street? Como que a gente... Quais os deuses que nós criamos? Eu vou falar alguns. Dinheiro. Talvez você está aqui e o que te chama a sua atenção e o que apoia a tua esperança é grana. É grana. Outro Deus, sexo. Sexo. O que você vai fazer? Contra o homem, contra a mulher, várias mulheres, vários homens. Orgias. Você não consegue se satisfazer com uma pessoa apenas. E o sexo se torna o seu Deus, é o que te chama a atenção. Se vê uma mulher, fica louco.
se vê um homem, fica desesperado. Outra coisa, status. Tem pessoas que o Deus é status. Eu preciso de um Rolex, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma mulher bonita, eu preciso de um homem bonito. Ele se apoia no status. Outro Deus, o ego. O ego é um Deus. O que chama a atenção é você mesmo. Você vive a sua vida para se agradar. É você no centro. Eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eu tenho que me satisfazer, eu preciso sentir prazer, eu preciso, e eu. O seu Deus é o ego. Outro Deus, a igreja. Para muitas pessoas a igreja se torna um Deus. Se torna um Deus. Defende a igreja, briga pela igreja. Se alguém, irmãos, o defensor da igreja é o dono da igreja, Cristo Jesus. Deixa ele defender a igreja. Que mais? Família. E não que família não seja importante, não que tudo isso que eu falei agora não seja importante, mas não pode ser o que chama a sua atenção, o que apoia a sua esperança. É o que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte: olha, somos seres criados por Deus para adorar alguma coisa, mas o que os homens insensatos fazem? Eles adoram as coisas, em vez de adorar o Criador das coisas. O que mais que pode se tornar um Deus? Conhecimento. Tem pessoas que o Deus dele é o conhecimento, e se apoia no conhecimento. Outros, religião. E poderíamos aqui, nós fazer uma lista extensa de deuses, que são o que as pessoas que não conhecem Jesus acabam adquirindo como Deus, se tornam o Deus delas, como pessoas que estão talvez aqui assentados, ou esse cara que está te falando, pode ser uma pessoa que ergueu, que levantou um Deus. Paulo chama essas pessoas de quê? Tolos. Chama de tolos. O que eles fazem? A fim de suprimir, a fim de abafar a verdade que existe um Criador, as pessoas se entregaram a saltos irracionais. Uma vez que a verdade fundamental de Deus está sendo reprimida e ignorada, a vida pode ser vivida de maneira incoerente. O que é isso? Para que eu não atenda aos princípios de Deus que Ele estabeleceu, eu suprimo a verdade que Deus existe. Porque reprimindo a verdade que Deus existe, eu posso viver do jeito que eu quiser. Isso não existe um departamento que cria isso, irmãos. Isso não existe um partido político ou um filósofo. Isso é a própria mente do homem que faz. Independente da cultura, independente de onde ele vive. Ou seja, se não existe um Deus, com o direito adquirido de dizer o que é certo e o que é errado, se não existe um Deus que tem esse direito de falar para você isso é errado e isso é certo, o que acontece? Como haveremos de encontrar os absolutos morais? Se eu não creio na palavra de Deus como prumo para a minha vida, como aquela que determina como devo agir e reagir, quem vai estabelecer os absolutos morais para mim? Às vezes a maioria das pessoas. Então o que acontece? Quando o homem suprime a verdade que Deus pode dizer para ele o que é certo e errado, ele começa a ir pela maioria. E a maioria começa a dizer, não, isso é permitido. Isso é permitido, isso é permitido, isso pode, isso pode. Começa a maioria a criar os absolutos morais. A maioria começa a dizer, não, tem que liberar as drogas, maconha não tem importância não, fumei muita maconha, estou aqui de boa. Não, sexo antes do casamento pode fazer. Para que esse negócio de não fazer sexo antes do casamento? Não, sexo homem com mulher pode fazer.
Aí o que acontece? Nós começamos por suprimir a verdade que existe em Deus, que estabelece os absolutos morais. A maioria das pessoas começam a estabelecer a imoralidade. Sabe qual é o problema nisso? É que casos como a escravidão se tornam permitidos. Por quê? Porque a maioria dizia que a escravidão era permitida e a escravidão foi permitida. Então a escravidão é permitida. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus ele vem estabelecendo os absolutos morais. Mesmo que na minha própria cabeça isso não seja importante. Bom, eu estava preparando a palavra, foram 7 páginas do meu resumo. Obviamente eu não vou conseguir falar ele nem um pouquinho hoje, né? Eu vou ir até onde a gente conseguir aqui, tá? Quais são os resultados? Então a gente já viu aqui o que atrai a ira de Deus. O que atrai a ira de Deus é isso. Agora, qual é o resultado da ira de Deus? Porque aprendemos de forma errada que a ira de Deus é punitiva. A ira de Deus vai nos punir. Vamos entender o que a ira de Deus faz? Bom, a ira de Deus, se você estiver anotando, escreva isso aí. A ira de Deus não se manifesta destruindo ou punindo o homem. A ira de Deus não se manifesta destruindo ou punindo o homem. O resultado da ira de Deus, então, pastor, como que a ira de Deus vai se manifestar? A ira de Deus se manifesta entregando o homem ao seu próprio prazer. A ira de Deus se manifesta quando o homem é entregue ao próprio desejo. Ou seja, o seu Deus é o sexo. Então pode fazer. O seu Deus é o dinheiro. Então pode fazer. E aí o que acontece? O resultado do Deus do homem é que ele vai se autodestruir. Então, a ira de Deus não se manifesta nos destruindo. A ira de Deus se manifesta entregando o homem à própria destruição que ele cria para ele mesmo. Ou seja, Deus entrega o homem ao seu Deus. Existem algumas referências muito interessantes no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Moisés sobe um monte e Deus começa a dar várias instruções para ele. Lá embaixo, o povo, o que o povo faz? Sabe a história ou não? O que eles fazem? Um bezerro de ouro. E começa a adorar esse bezerro de ouro, não é? Sabe qual é o detalhe dessa palavra? Se você for ler, o povo nunca pediu um bezerro. Sabe o que o povo pediu? Me dá um Deus. Arão falou, então pegue o ouro de todo mundo que eu vou dar um Deus para vocês. Aí eles pegou o ouro de todo mundo, derreteu e fez um bezerro. Por quê? O sacerdote entrega o Deus que ele serve. O sacerdote entrega o Deus que ele serve. Se eu entregar para vocês o Deus verdadeiro, vocês vão servir o Deus verdadeiro. Se eu entregar um bezerro de ouro, vocês vão adorar um bezerro de ouro. A menos que você tenha discernimento e fale, esse cara está entregando um bezerro de ouro. Deixa eu sair daqui, deixa eu ir embora. Não é o caso não, viu, irmãos? Eu oro para que eu entregue para vocês o Deus verdadeiro. Para isso eu preciso conhecê-lo. Mas enfim, fazendo apenas uma referência de Deus no Antigo Testamento. Dito isso, meus irmãos, o próximo conjunto de versículos que vamos ler, ou essa gama de versículos, sei lá, esses versículos que lemos, de 18 ao 32, 3 vezes, preste atenção, 3 vezes a expressão Deus os entregou aparece. Vou repetir. De 18 a 32, 3 vezes Paulo diz: Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Esse é o resultado da ira. Ou seja, o juízo de Deus, que é o resultado da ira, o juízo de Deus sobre toda a impiedade e injustiça,
consiste em nos conceder o que desejamos. A justiça de Deus, que é o resultado da ira, consiste em nos conceder o que desejamos. Talvez Deus está te falando não, e você, em vez de estar murmurando, você devia estar agradecendo. Enfim, as coisas que servimos, elas não nos libertarão. Antes, elas nos controlarão. Porque precisaremos tê-las. Se o status é o seu Deus, você precisa ter ele. Você faz de tudo, destrói, mata. Se o dinheiro é, se o sexo é, se o ego é. Deus fala o que você quer? Uma outra referência disso é as codornizes no deserto. Já leram sobre isso? O povo sai do Egito e eles começam a comer no deserto o que? Apenas cebolas. E o manazinho, né? Aí eles falam, Deus, queremos carne. Deus fala, não pode comer carne aqui, cara. Um sol desse rachando. Vamos passar mal. Não, queremos. A ira de Deus é cheia e ela se manifesta com juízo. Qual foi o juízo? Toma os codornizes aí, ó. E a Bíblia diz que eles começaram a comer para sair nos narizes. Eu não sei se isso é uma expressão como que minha mãe falava. Minha mãe falava isso comigo. A comer até sair para os narizes. Eu não sei se a Bíblia está usando essa expressão ou se literalmente saiu. Eu acredito que foi literal. Eu creio na Bíblia literal. Eu acredito que saiu mesmo. E aqui eles vomitavam, enfim. Era uma loucura. Irmãos, deixa eu voltar aqui que eu... Ai, perdi. Aqui. Bom, quando a Bíblia diz Deus os entregou, que é o juízo de Deus sobre o homem, o que é esse Deus os entregou? Os entregou aos desejos do coração, aquilo que estava no coração do homem, ou como esse mesmo texto diz, as paixões vergonhosas, ou o que esse mesmo texto diz, aos seus maus pensamentos. Se você juntar desejo do coração, paixão vergonhosa e mau pensamento, o que isso vai representar? Vai representar o impulso do corpo, que é um desejo excessivo. O meu e o seu corpo, ele tem impulsos: defesa, sobrevivência e sexual. Deus nos deu isso. O pecado corrompeu o desejo de sobrevivência em gula ou bebedeira. O pecado converteu o desejo ou o instinto de sobrevivência, de defesa, de sobrevivência em gula e bebedeira. O instinto de defesa, o pecado corrompeu e transformou ele em violência. O impulso era, alguém me ataca e eu me defendo. Agora o impulso é, alguém me ataca e eu ataco de volta. Resultado do pecado. E o corpo, ele tem um impulso sexual. O pecado transformou isso em qualquer coisa. Quero com cachorro, com criança, com tudo. Bom, dito isso, quando ele fala, os entregou o quê? Os entregou os impulsos do corpo. Os impulsos do corpo. O principal problema do nosso coração não é o desejo por coisas ruins. Nosso problema não é controlar o desejo por coisas ruins, mas é controlar o desejo excessivo por coisas boas. O que eu estou dizendo com isso? Não tem problema nenhum em eu querer me vestir bem ou pensar em mim. O problema é quando eu tenho isso de forma excessiva. Entendem ou não isso? Não tem problema nenhum em querer ganhar dinheiro. O problema é quando isso se torna excessivo. Então, quando a Bíblia diz sobre Deus os entregou, Deus os entrega aos nossos próprios desejos excessivos. Agora, o pior que pode acontecer com o homem é quando o nosso coração deseja algo em excesso.
Esse é o pior cenário para o homem, porque ele perde o controle. Oscar, ai Jesus, de novo. Oscar Wilde, ou Wilde, não sei como é que se pronuncia. Wilde, obrigado, meu assessor para assuntos poéticos. Oscar Wilde foi um grande escritor e foi um poeta irlandês. Ele teve uma característica diferente. Ele nasceu em um lar protestante e depois se converteu ao catolicismo. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre algo que ele disse. Ele resumiu tudo isso muito bem. Ele disse o seguinte: quando os deuses querem nos punir, olha o que disse esse cara. Quando os deuses querem nos punir, ou quando Deus quer nos punir, entre aspas, o que ele faz? Ele atende às nossas orações. Quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas orações. Ou seja, irmãos, a ira de Deus, ou o que é a ira de Deus, ou o resultado da ira de Deus, que é o juízo? Concedermos o que queremos demais. Dar o que queremos de forma excessiva. Quando nos entregamos à busca das coisas, nós colocamos essas coisas no lugar dele. A pior coisa que Deus pode fazer nos seres humanos no presente século é permitir que eles atinjam seus objetivos idólatras. Se você quiser ver a manifestação do juízo de Deus, é quando os homens começam a alcançar os objetivos idólatras deles. Seja eu, seja você, ou qualquer outro ser humano. Bom, se entendemos que o juízo de Deus consiste em nos entregar ao poder destruidor da idolatria e do mal, esses deuses que nós criamos, eles provocam uma ruptura na estrutura ou na ordem das coisas que Deus criou. Ou seja, toda vez que eu coloco um Deus, esse Deus ele causa uma ruptura na ordem das coisas que Deus criou. E aí qual que é o resultado disso? Qual que é as consequências disso? 4 consequências espirituais. O homem já não consegue se relacionar com Deus em liberdade. E aí eu gostaria que você fizesse uma análise desse momento que nós como igreja estamos enfrentando. E uma das coisas que eu mais tenho ouvido alguns pastores falar é que hoje está mais difícil de adorar, de orar, de adorar, de servir a Deus do que alguns anos atrás. Por quê, irmãos? Porque a ordem que Deus criou está corrompida. E Deus está entregando a humanidade aos próprios desejos dela. Ou seja, está atendendo o que ela quer. Outro descontrole é social. Social. Existe uma bagunça na sociedade. E é o que nós vemos hoje. Os padrões de sociedade estão sendo questionados. Estão sendo relativizados. E o que Deus tem feito? Nos entregado às nossas próprias paixões. Querem fazer? Podem fazer. Aí, o descontrole espiritual produz o descontrole social. Inclusive, deixa eu dizer algo para vocês. Vou dar uma orientação, um pequeno parênteses, tá? Não dê dinheiro para ninguém que está na rua. Não dê. Se você quiser ajudar um morador de rua, nós lhe convidamos a nos ajudar na AMOMP. Nós temos uma associação que ela trabalha com isso. O que ela faz? Ela faz o cadastro desse cara, ela faz um raio-x dele, dessa família que está em dificuldade social, e a AMOMP ajuda de acordo com o que a família precisa. Então, às vezes uma família ela não precisa de cesta básica, ela precisa de emprego. Ou às vezes a família não tem como arrumar emprego, porque não tem o que comer. Cesta básica. Ou talvez precise de saúde. E outra coisa que eles fazem,
todas as pessoas que vão lá, eles cadastram para receber o Bolsa Família. Então eles ajudam durante um tempo. Recebeu o Bolsa Família, não recebe mais. Então existe um laço, porque domingo, segunda, um dia desse para trás, nós estávamos reunidos aqui, entrou um rapaz, e aqui a política aqui é muito simples, não damos dinheiro. Se vier aqui caçando dinheiro, não vai ter. Ah, comida, se tiver alguma coisa a gente dá. O rapaz veio, porque eu sou de São João del Rei, ele sempre é de algum lugar. E eu tô aqui, não sei o que. Eu falei, cara, você já veio aqui antes, eu já te falei, eu não dou dinheiro. Aí ele tinha uma nota de 50 na mão dobrada, eu não tinha visto. Ele abriu e falou assim, a gente engana tanto trouxa que a gente até esquece. Então, meus irmãos, não ajuda. Bom, fechado esse parêntese, eu estava falando do descontrole social. Descontrole espiritual gera um descontrole social, que gera um descontrole psicológico. Qual é a doença do século? Olhem pelo meu pai. Ele não tem vindo à igreja porque está em depressão profunda. Não sai de casa, não come. Espiritual, social, psicológico e físico. Nós estamos doentes. O doutor Daniel vai ter serviço para danar aí, vai ganhar muito dinheiro. Em nome de Jesus, mas o dinheiro não vai ser o Deus dele não. Por quê? Porque estamos doentes. Resultado que? Juízo de Deus. Isso tudo, meus irmãos, é a falência da nossa relação vertical. Ou seja, Paulo usou todos esses versículos até agora para descrever a falência vertical, a falência da relação vertical do homem. Ou seja, Deus tira o homem do centro, o homem tira Deus do centro e o homem coloca aquilo que ele tem como desejo excessivo. Do versículo 24 em diante, Paulo trata da nossa relação horizontal. E isso eu vou falar apenas na semana que vem, porque hoje nós não vamos ter mais tempo. Amém, pessoal? Vamos nos colocar de pé. Eu disse para você que eu ia deixar a gente em 3. eu falei antes, né? Eu avisei. Bom, mas deixa eu tentar te alegrar um pouquinho. Olha aqui para mim, não se disperse. Aí, já estou terminando. Não precisamos temer a ira de Deus, meus irmãos. Por quê? Porque nós já recebemos a sua justiça. Isso confere para nós, nos dá tanto, ao mesmo tempo, humildade como liberdade. Que aí nós podemos perguntar, diante do Evangelho nós podemos perguntar, que ídolos poderiam estar agora no meu interior concorrendo contra o Senhor? Faça essa pergunta para você mesmo. Quais os ídolos que estão concorrendo com o Senhor no seu coração? Estes textos, eles nos impulsionam a procurar dentro do nosso coração, para ver se a gente colocou algum Deus lá. Quando nos encontramos com o que compete com o nosso Criador, nós devemos destruí-lo completamente, porque se não fizermos, ele nos destruirá. Enfim, em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos aceitos, e em Cristo nós somos abençoados. Quando compreendemos o Evangelho, somos conduzidos a encontrar a verdadeira liberdade. Qual que é a liberdade? É não ter, não é não poder fazer isso ou aquilo. A liberdade é, eu não preciso fazer, eu sou livre, não tenho deuses, não tenho deuses. Como sabemos e compreendemos o Evangelho? Como eu sei que eu compreendi, e como eu sei, quando eu sei, né, que eu compreendi e recebi o Evangelho?
quando tudo aquilo que eu mais almejo na eternidade é louvá-lo para sempre. Quando o seu único louvor é direcionado a Deus, Ele está no centro. Tem uma frase que eu queria encerrar. Vamos ver se eu acho ela aqui. Achei. Quando vemos esses textos, irmãos, preste atenção. Quando vemos esses textos, eles nos mostram um retrato fiel da humanidade. Vocês concordam com essa afirmação? Concordam ou não? Quando você lê esses textos que lemos, é um retrato fiel da humanidade. É ou não é verdade? Bom, aí a gente pergunta: por que existe tanta beleza na criação, mas também existe tanta imperfeição? Não podemos olhar para a natureza tão bonita e ver também a mesma natureza tão bonita? Um tsunami, um terremoto, um furacão, um vulcão, enfim. Não podemos olhar para o homem. Eu estava falando isso para o Davi ontem, né? A gente estava no carro, ouvindo uma música. Eu falei, olha, como que você pode ouvir uma música tão bonita, com um arranjo tão gostoso, e ao mesmo tempo olhar ao nosso redor e ver tanta imperfeição? Qual é a resposta? A resposta é simples. Deus. Na beleza do mundo, devemos ver a existência de Deus. Na beleza do mundo, devemos ver a existência de Deus. E na ruína do mundo, a justiça de Deus, que consiste em entregar o homem ou deixar o homem fazer o que ele quiser, arruinando o mundo. Quando você vê as imperfeições do mundo, é o resultado de Deus entregando o homem aos seus próprios prazeres. Feche seus olhos. Consulte aí. Consulte seu coração agora. Será que você tem algum Deus aí? Irmãos, esse não é o momento de você pensar no seu esposo, na sua esposa. Não é o momento de você pensar na sua igreja, no evangelho como um todo. É o momento de você olhar para você. Feche seus olhos, olhe para você, veja se existe algum Deus. Fala com o Senhor como Davi falou. Davi disse: Senhor, prescruta o meu interior, sonda o meu interior, olha para dentro de mim e vê se há em mim algum Deus. Faça isso agora, meu irmão. Se existe algum Deus aí que precisa ser destruído, destrua, porque senão ele vai te destruir. Faça isso agora. Para conhecer o pão, seu sorvete, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou. Morreu para que eu pudesse ter o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. A única coisa que Ele te exige nesta manhã é a fé. Qual fé?
seu Deus, de deixar que as coisas criadas, que são boas, mas que em excesso podem te matar. Comece a se arrepender agora, com os teus olhos fechados. Comece a falar para Ele. Fala: Jesus, eu não vou colocar mais o dinheiro, o sexo, eu não vou colocar mais a minha família, o meu trabalho, eu não vou colocar mais o status, eu não vou colocar mais nada no altar do meu coração. Eu olho para a cruz, enxergo na cruz o único que pode ser o meu Deus. Olha isso agora, irmãos. Olha isso. Olha. Abre a tua boca, fecha os seus olhos e olha.